nós falaremos um pouco mais sobre o aspecto da coesão, né, que se encaixa aí na questão das palavras-chave do texto, né, que devem ser encontradas como uma etapa, né, do processo de interpretação. Então vamos lá. Novamente, faço questão de retomar aqui o aspecto procedimental da interpretação de texto, né? É muito importante, é essencial que vocês compreendam a interpretação de texto com esse aspecto procedimental, tudo bem? Nada de ficar lendo o texto várias vezes na prova, ler o texto de forma integral, ler tudo de uma vez e depois pensa sobre o texto. Não é assim que faz. Bem, aí você vai se embananar, vai gastar seu tempo na prova. Pensem a partir dos procedimentos, né? Procedimento número 1, ó, que está aqui no slide. Procedimento número 1, analisa o gênero e o tipo textual, né? Na sua prova, o gênero textual vai variar no exemplo, mas o gênero textual predominante sempre vai ser o quê? Uma questão de prova, um enunciado de prova, ele é em si um gênero textual específico. Ele vai trazer a você um outro gênero textual que será analisado, mas esse gênero textual específico será analisado na perspectiva da interpretação com a finalidade de que você responda ao enunciado da questão. Então, dentro do gênero textual questão de prova, existirá um outro gênero textual que você deverá analisar. Tudo bem? Pensem sempre a partir disso. E o tipo textual, já falamos sobre isso ostensivamente, né? Serão aquelas 5 classificações das abstrações textuais. O segundo passo, né? Captar o assunto e o tema, né? Lembrando que o assunto é um conjunto bem grande, né? Vou fazer um escritinho aqui, ó. Imaginem que esse seja o conjunto do assunto, tudo bem? Aqui dentro, ó, existe um conjunto menor, que é o conjunto do tema, né? O tema, ele é um recorte do assunto, por isso é possível falar em recorte temático, né? Um assunto é algo genérico e o tema é uma especificação daquele assunto. O tema geralmente aponta uma especificação espacial, né? Ou seja, um contexto, e uma especificação temporal, um recorte de tempo, para trabalhar com um determinado assunto. Terceira etapa, né? A etapa sobre a qual nós falaremos hoje de fato, será essa daqui, né, que nós começamos a falar na aula passada. Vamos terminar de falar sobre isso hoje, palavras-chave, e na última aulinha vamos falar sobre pensar além do texto, né, o que seria exercícios de depreensão. Tudo bem? Vamos lá. Esse aqui é o mesmo slide que está colocado na aulinha anterior. Essa aula é uma continuidade, uma continuação, né, da aula passada. Então, só ressaltar aqui os mesmos aspectos, tá, dos marcadores coesivos sequenciais, tudo bem? Que são as conjunções sobre as quais nós falaremos, né? Nós falaremos sobre esses aspectos aqui, ó, conjunções, advérbios e locuções, tudo bem? Então, só para retomar, vou chamar vocês aqui no quadro, só para retomar aquela subdivisão, tudo bem? Ó, pensem em coesão dessa forma, ó, né? Porque depois vocês vão achar que coesão, que tudo que eu falei aqui esgota o conteúdo de coesão, né? Quando de fato isso não é verdade. Então, coesão é um conteúdo bastante extenso que pode ser estudado a partir da perspectiva da coesão referencial, tá? Mas principalmente, né, no que diz respeito à interpretação de texto, né, as relações lógicas, né, que são as coesões sequenciais. Tudo bem? Ou coesão sequencial, melhor dizendo, né? Coesão sequencial. E essa coesão sequencial, né, ela acontece no texto principalmente por meio, né, igual está aí no slide, ó, das conjunções, das preposições, dos advérbios e da pontuação. Tudo bem? Por que eu escolhi falar, então, em 2 aulas sobre conjunções? As conjunções, elas também são chamadas de marcadores argumentativos, né? Marcadores coesivos sequenciais ou marcadores argumentativos. São bastante cobradas em dissertação argumentativa, por exemplo. Por quê? Porque, como eu havia falado na outra aula, as conjunções, elas são palavrinhas que explicitam o teor da argumentação no texto. Elas marcam no texto qual é a relação lógica que existe entre uma oração e outra oração, entre um período e outro período, entre parágrafos do texto, tudo bem? Então, saber quais são as ideias que são colocadas ao texto por meio dessas palavrinhas aqui
é essencial e ajuda você a poupar tempo na hora da interpretação de texto. Tudo bem? Esse seria o raciocínio elementar para entender qual é o papel da conjunção como um marcador sequencial coesivo em relação à interpretação de texto. Tudo bem? Se nós fôssemos estudar essas conjunções de forma integral, entender o aspecto gramatical, o aspecto sintático, né, o aspecto morfológico e sintático, nós entraríamos num outro propósito, digamos assim. A finalidade seria outra. Para nós, a finalidade é entender as conjunções em relação ao aspecto semântico que elas atribuem ao texto, porque isso possibilitará a você maiores chances de acertar uma questão, de interpretar um texto de forma satisfatória. Tudo bem? Então vejam aqui no slide, ó, que essas serão as ideias que serão colocadas ao texto por meio das conjunções subordinativas, não foi? Eu fiz essa separação, né, entre conjunções subordinativas e conjunções coordenativas, não foi? Eu falei a vocês que existe essa separação, né, de conjunções que são consideradas coordenativas. Nós falamos sobre elas na aula passada, e existem também as conjunções subordinativas. Nós falaremos sobre elas hoje. Vocês veem aí no slide que há muito mais ideias subordinativas que coordenativas, mas isso não tem importância em relação a quão eficaz é uma conjunção na prática de interpretação de texto, tudo bem? De todo modo, ó, vou ressaltar novamente aqui, é essencial entender ao menos as principais conjunções, tá? Ao menos as principais conjunções que expressam cada ideia acima. Ou seja, as ideias que são expressadas pelas conjunções subordinativas são causa, consequência, concessão, conformidade, comparação, condição, tempo, proporção e finalidade. Né? Para ficar fácil de memorizar, lembra que tem 6 aí, ó, que começam com C, não é? Causa, consequência, concessão, conformidade, comparação, condição. Lembrou essas 6? Aí tem tempo, proporção e finalidade, que são as outras 3. Tudo bem? Essas seriam as 9 ideias, né, que são colocadas ao texto por meio das conjunções subordinativas. Tudo bem? Vamos lá, então, para o exercicinho. Nós vamos fazer esse exercício aqui, né? Nós vamos fazer esse exercício aqui para que fique bem fixado aí o conteúdo das conjunçõezinhas. Então vamos ao exercício, pessoal. O exercício diz o seguinte, ó, efeitos de sentido, né? Como nós trabalhamos na outra aulinha. Analise os efeitos de sentido que seriam produzidos caso as conjunções entre parênteses fossem inseridas nas lacunas entre as orações. O mesmo raciocínio da outra aula. Então vamos analisar essa primeira alternativa, letra A. Vamos colocar aqui, ó, essa primeira conjunçãozinha aqui nessa lacuna. Essa conjunção, à medida que, é uma conjunção de valor proporcional, ou seja, uma conjunção que expressa proporcionalidade, né? Proporcionalidade. Então, quando eu digo as ruas ficavam alagadas à medida que chovia, isso significa que ia chovendo e as ruas iam ficando alagadas. Uma coisa acontecia, quanto mais essa coisa acontecia, mais a outra coisa também acontecia. À medida que tem esse efeito de sentido de proporção, tudo bem? À medida que trabalhava, os resultados vinham, tudo bem? Algo mais ou menos nesse sentido. Então, perceba que tem lógica, não é? Colocar essa conjunção aí, ó. As ruas ficavam alagadas na proporção em que chovia, né? A proporção que chovia, à medida que chovia. Ou seja, quanto mais chovia, mais as ruas ficavam alagadas. Quanto menos chovia, menos as ruas ficavam alagadas. Seria esse o efeito de sentido. Foi um efeito de sentido bastante lógico e coerente. De fato, é correto afirmar isso, tudo bem? E a outra conjunção? A outra conjunção que está aqui na alternativa A é uma conjunção que tem valor causal. Uma conjunção que expressa causa, tudo bem? Então, a causa de algo, ela é sempre... vou colocar em outros termos, perceba, ó. A causa é uma ideia, né, uma ideia de subordinação que tem duas condições de existência.
A primeira delas é que uma causa é sempre anterior ao fato. Então, para que algo seja a causa de outro algo, é necessário que seja anterior, tudo bem? É necessário que seja anterior. É como se eu dissesse assim, ó, a causa de B é A. Então, A tem que ser anterior a B. A segunda condição de existência é, o A, no caso, tem que ser a razão de ser de B. Então, além de A ser anterior a B, tem que ser exatamente porque A acontece daquela forma que B passará a acontecer depois, tudo bem? Como eu dizer assim, a causa de jogar objetos para cima e eles caírem no chão é a gravidade. A força da gravidade existe antes de eu jogar o objeto para cima. Ela é anterior ao fato e é a razão de ser do fato, ou seja, o objeto só cai porque existe a força da gravidade. Então é possível falar em relação causa e efeito, ou seja, causa e consequência, com base nesse raciocínio, tudo bem? Então lembrem-se sempre de que uma causa é anterior ao fato e a razão de ser do fato, ou seja, a explicação integral de por que aquele fato ocorre daquela maneira, né? E uma causa nunca acontece sem uma consequência, né? Sempre existe uma causa e uma consequência. O que muda aí no caso seria o enfoque, né, semântico que é dado ao texto por meio da conjunção causal aqui no caso, né? Então essa conjunção causal vai ser colocada aqui na alternativa letra A e a interpretação ficará da seguinte forma. As ruas ficavam alagadas, haja vista que chovia. Ou seja, agora a relação já não é mais de proporção. A relação agora é de causa e efeito. A causa é que a causa é que chovia, né, e aí as ruas ficavam alagadas. Então, porque chovia, as ruas ficavam alagadas. A causa da rua ficar alagada é a chuva. Tudo bem? Então, uma relação agora de causa e efeito, não mais uma relação de proporção. Fez sentido também, não fez? Não é nenhum absurdo lógico. É completamente plausível de se dizer, de se concluir isso, né? De que a causa de que as ruas fiquem alagadas é a chuva, né? Aqui em Goiânia a gente sabe bastante que isso é muito verdadeiro. Então, e a outra conjunçãozinha é uma conjunção de valor temporal, né, a conjunção quando, conjunção de valor temporal. As ruas ficavam alagadas quando chovia. Então perceba, ó, é bem intuitivo, né? Quando eu digo que as ruas ficavam alagadas quando chovia, eu tenho aí uma dimensão temporal e aí eu tenho que analisar o aspecto desse verbo, por exemplo, né? Porque quando eu digo, ó, as ruas ficavam alagadas quando chovia, o efeito de sentido é que talvez elas não ficam mais hoje em dia, não é? Nas entrelinhas quer dizer mais ou menos isso. É diferente de eu dizer assim, ó, as ruas ficam alagadas quando chove. Esse fato ele é presente, mas não significa que ele não se aplique ao passado também. Tá? Quando eu digo as ruas ficam alagadas quando chove, isso pode ter acontecido no passado, acontece agora no presente e poderá acontecer no futuro. Mas quando eu digo as ruas ficavam alagadas quando chovia, não necessariamente isso continua acontecendo, né? Isso poderia ter sido modificado com o passar do tempo. Então a dimensão temporal, ela se relaciona com a dimensão da conjugação do verbo, né, dos modos verbais, de fato, de forma muito íntima, né? Então quando tem uma conjunção temporal aí, é necessário analisar qual é o efeito de sentido que também é gerado pela relação dos verbos, tudo bem? Mas de todo modo, é uma proposição que tem lógica, né? Uma proposição que se sustenta. Seria muito plausível dizer que as ruas ficavam alagadas quando chovia, não é nenhum absurdo, né? Esses seriam os efeitos de sentido gerados, então, por essas três conjunções aí em relação à alternativa A, né? Primeiro temos uma conjunção proporcional, depois uma conjunção causal e agora uma conjunção temporal, por fim. E a próxima alternativa, letra B, né, apresenta de início aí uma conjunção causal também, ó. Outra conjunção causal, dado que choveu, dado que o chão está molhado. Choveu, dado que o chão está molhado. Aparentemente, pode soar tranquilo, né? Mas, de fato, isso é um absurdo lógico. Perceba, a causa de chover, né, não pode ser o chão estar molhado. Eu não posso concluir que, porque o chão está molhado, choveu. Percebe? Eu não posso concluir que o chão está molhado porque choveu de fato, né? Há outras explicações para o chão estar molhado, né? Eu não posso afirmar isso categoricamente. Alguém pode ter derramado água no chão, por exemplo,
né? Poderia ter acontecido um monte de coisa para que explicasse o fato do chão estar molhado, que não fosse uma causa, né? Então, eu não posso dizer que de fato choveu porque o chão está molhado. Percebe que isso é incoerente? Então, essa causa, essa relação de causa e consequência, ela não se mantém no universo da lógica, né? Eu não posso concluir que é lógico dizer que choveu porque o chão está molhado, sendo que de fato há muitas outras explicações possíveis para o fato de que o chão esteja molhado, né? Se essa relação de causa e efeito fosse de fato verdadeira, isso significa que sempre que um chão estivesse molhado, era porque choveu. E isso já não seria possível, né, de se manter logicamente. Então, aparentemente lógico, mas de fato é um absurdo lógico, porque as duas condições de existência do pensamento de causa é anterioridade ao fato e razão de ser do fato, né? E as duas aí não se mantêm no caso da conjunção causal, dado que foi colocada nessa frase aí, nessa oração, né, nesse período composto. A outra conjunção que está colocada aqui, né, a outra conjunção ela é explicativa. Então, ó, veja só a diferença da causa para a explicação. Então, a explicação, ela é conjunção coordenativa, né, que nós vimos na aula passada, e a causa é uma conjunção subordinativa. A explicação, ela se aproxima um pouco da causa, porque tem esse critério de justificativa, né, essa pegada de justificativa, né, esse efeito de sentido, mas não tem essas duas condições de existência. Então, quando eu digo choveu, pois o chão está molhado, faz sentido agora, porque eu estou apenas explicando que o chão está molhado porque choveu. Isso não quer dizer que sempre que o chão estiver molhado é porque choveu. É apenas uma mera explicação do fato. É diferente explicar um fato de dar ao fato uma causa. Tudo bem? A causa de que o chão está molhado pode ser várias. Naquele caso, a explicação é de que choveu, mas poderia ser uma outra explicação. Então, essa oraçãozinha da letra B aí, se for colocada uma conjunção causal, ela não tem sentido. Se for colocada uma conjunção explicativa, aí ela teria sentido, tudo bem? Para essa oração ter sentido, né, com uma conjunção causal, né, eu deveria dizer, o chão está molhado porque choveu, dado que choveu, né? Não o contrário, choveu dado que o chão está molhado. Aí eu já não posso fazer essa inferência. Agora, o chão está molhado, dado que choveu. Agora eu posso fazer essa inferência sim. A causa de o chão estar molhado nesse caso é porque choveu, e não como foi dito anteriormente, né? Se ficou um pouquinho complexo, lembrem sempre das duas condições de existência, né? Primeiro é necessário que chova para depois o chão estar molhado. Da forma como está colocado aqui, né, no caso da conjunção causal, a interpretação seria outra. Tudo bem? Seria outra. Por isso que só faz sentido a explicação. Eu posso explicar que o chão está molhado, né, em razão da chuva. Tudo bem? Seria isso. E a outra conjunçãozinha, portanto, aqui, né, conjunção conclusiva, né, se nós colocarmos ela aqui agora, ó, choveu, portanto, o chão está molhado. Faz sentido inferir isso, mas depende do contexto, né? Depende do contexto. Em algum lugar que seja completamente coberto, por exemplo, não faz sentido, né, inferir isso, né? Então depende bastante do contexto. A conclusão é algo que depende bastante do contexto, né? Então tem que ficar ligado nesses pormenores aí. O portanto, ele se aproxima da relação de causa e efeito no sentido de que é uma decorrência lógica do fato, né? Mas a diferença seria que a causa e o efeito eles se concentram mais sobre o fenômeno do fato em si do que sobre a perspectiva lógica, né, do fato, da interpretação da atividade intelectual, né? A conclusão está muito mais relacionada com a operação lógica que nós fazemos na nossa cabeça, né, do que em relação ao fato propriamente dito. Tudo bem? Então, faria sentido, mas dependeria também de um contexto, possivelmente. E a outra alternativa C, né? Quando eu coloco aqui, ó, a conjunção temporal, quando? Agradeceram a colheita, agradeceram quando a colheita veio, né? Faz sentido, não faz? A colheita veio, as pessoas plantaram, né, esforçaram bastante, quando a colheita veio, as pessoas agradeceram. Faz sentido também, não faz? Tranquilo, essa daqui é bem tranquila de compreender. Então, fez sentido aqui a conjunção temporal, quando? E essa conjunção porquê aqui? A conjunção porquê pode ser tanto causal quanto
explicativa. O que vai diferenciar uma da outra é o contexto, tudo bem? Assim como é com a conjunção pois, tudo bem? Então, agradeceram porque a colheita veio. Faz sentido também, não é? O efeito de sentido seria de que as pessoas não agradeceriam, provavelmente, se a colheita não tivesse vindo, né? Se a colheita não viesse, as pessoas não agradeceriam. Então, elas agradeceram porque a colheita veio de fato. Então, faz sentido também. Um outro efeito de sentido, mas também tem lógica, também é possível de dizer isso. E a outra conjunçãozinha aqui da alternativa C, né? A outra conjunção da alternativa C, ao passo que ela tem o mesmo valor de à medida que, uma conjunção proporcional. Então, ó, agradeceram ao passo que a colheita veio. Ou seja, a colheita vinha, as pessoas agradeciam. Quanto mais vinha a colheita, mais as pessoas agradeciam. Quanto menos vinha a colheita, menos as pessoas agradeciam. Uma relação de proporcionalidade aí, ó. Proporcionalidade, tudo bem? Faz sentido também. O efeito de sentido é outro agora, mas também tem lógica, tudo bem? Também tem lógica, eu posso dizer isso tranquilamente. Por fim, né, aqui na nossa questãozinha C, tem uma outra conjunção temporal, depois que. Então, ó, agradeceram depois que a colheita veio, né? Ou seja, só depois que a colheita veio as pessoas agradeceram. Agora, esse agradecer, né, a relação entre agradecer e o fato da colheita vir, não tem tanta relação causal, né, como poderia ter no caso do quando, né? O quando ali, ele tem uma dimensão temporal, mas também tem um pouquinho de causa, né? Agradeceram quando a colheita veio, né? Ou seja, a causa das pessoas agradecerem é a colheita vir, né? No caso aqui, depois que, né? Depois que tem uma noção muito mais de que as pessoas esperaram a colheita para agradecer, tudo bem? As pessoas não agradeciam antes da colheita, elas podem agradecer inclusive outras coisas que nem são relativas à colheita, né? A colheita poderia ser simplesmente uma demarcação, as pessoas só agradecem depois que a colheita vem. Percebe a diferença? Tem uma nuance de sentido aí entre essas conjunções temporais, quando e depois que. Pegou essa diferencinha? E a conjunção concessiva, embora essa conjunção concessiva aqui cai bastante em prova. Agradeceram, embora a colheita veio. Então, o efeito de sentido aqui já é um outro bastante diferente, né? A expectativa aqui era de que as pessoas, de que quando a colheita vem, as pessoas não agradecem. Por mais que isso pareça estranho a nós, o efeito de sentido gerado é esse, né? A concessão tem essa propriedade, né, de quebra de expectativa também, assim como a adversidade. Mas para a concessão, a quebra da expectativa ela é algo menos enfático, é algo que é menos esperado, tudo bem? Quando eu digo assim, agradeceram, embora a colheita não veio, é diferente de dizer agradeceram, mas a colheita não veio. Aí, no caso da adversidade, a quebra da expectativa é bem mais acentuada. Então, percebam que há, por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, existe um conjunto, né? Vamos aqui no quadro, vou apagar isso aqui, ó, só para ficar claro esse raciocínio da conjunção concessiva. Ó. Pensem comigo aqui, ó. Poderia dizer assim, esse é o conjunto das conjunções que expressam quebra de expectativa. Quebra de expectativa. Desse conjunto aqui, ó, eu tenho... aqui são as adversativas e aqui são as concessivas. Então, as adversativas elas têm muito mais um aspecto de quebra de expectativa do que as concessivas, mas as concessivas também têm essa noção de quebra de expectativa, tudo bem? Então, quando eu digo agradeceram, embora a colheita não veio, significa que geralmente as pessoas só agradecem quando a colheita não vem, beleza? Fechamos aqui a letra C. Agora vamos aqui na letra D. O como. Ó. Como os antigos disseram, tudo melhorou. Então esse como aí, ele tem uma interpretação que é de fazer referência a que alguém disse, né? Àquilo que alguém disse. Ó. Como os antigos disseram, né? A gente tem muito aqui em Goiás, é o como diz fulano de tal, né? Esse como diz o outro, né? Ou então, como se diz, né? Aí fala um ditado, né? Então, esse como, ele
sai do valor dele original, que é o valor de comparação, né? E assume aí um valor de conformidade, né? De conformidade, que é o mesmo valor que é colocado aqui, por exemplo, por essa outra conjunçãozinha aqui, que é a conjunção segundo, ó. Segundo os antigos disseram, ou seja, conforme os antigos disseram, aí é o mesmo sentido. Então, esse como aí, apesar de ser comparativo, ele assume um valor de conformidade, ou seja, conforme os antigos disseram, tudo melhorou. Ou seja, há uma relação entre tudo melhorar e aquilo que as pessoas antigas disseram. Então, essa relação é de conformidade, tudo bem? Não é de causa, ou seja, as coisas não melhoraram apenas, não melhoraram porque os antigos disseram alguma coisa, mas os antigos disseram algo que foi verificado a partir da melhora da situação. Então, conformidade teria esse efeito de sentido aí. E a próxima conjunçãozinha, mal, né? Esse mal aí, no caso, é um advérbio, né? Lembra que eu falei do advérbio? Né? Mas aqui ele funciona como uma conjunção temporal. Ó. Mal os antigos disseram, tudo melhorou. É mais ou menos como mal saiu, já voltou. Né? Mal saiu, choveu. Percebe a relação? Esse mal ele tem um aspecto de algo que é efêmero, de algo que dura pouco, de algo que é inusitado, de algo que é inesperado. Né? Mal fez isso, já aconteceu outra coisa. Mal comeu, já está com fome. Né? Minha avó falava isso muito para mim. Que é isso, menino? Mal comeu, mal almoçou, já quer tomar lanche. Percebe? Esse mal ele é algo, ele é um advérbio, né? Mas ele pode ser utilizado como uma conjunção temporal também, que tem esse valor aí, esse valor semântico de algo que é inusitado e algo que é corriqueiro, que é efêmero, né? Que dura pouco, que é instantâneo. Tudo bem? E a próxima aqui, né? Estamos quase finalizando. A próxima, né? Seria depois que. Então, ó, depois que os antigos disseram, tudo melhorou. Aí já há muito mais uma relação, talvez, de implicar que os antigos tinham de fato consciência sobre o que eles estavam falando, né? Então, ó, depois que eles disseram, tudo melhorou. Ou seja, o efeito de sentido gerado da pessoa que diz isso é que os antigos sabiam de fato o que eles estavam falando, tanto é que depois que eles disseram aquilo, tudo melhorou, né? Nas entrelinhas do texto dá para perceber que a pessoa que diz isso tem uma confiança, né, na palavra dos antigos, né? A pessoa atribui ao conhecimento antigo, né, à sabedoria das pessoas antigas, uma relação de causa e efeito com relação à realidade. Tudo isso pode ser interpretado por meio da colocação da conjunção temporal depois que, aqui no início dessa frase. Né? E a outra conjunçãozinha aqui, à medida que, também pode ser colocado aqui, à medida que os antigos disseram, tudo melhorou, ou seja, os antigos disseram, as coisas melhoraram. Quanto mais eles diziam, mais as coisas melhoravam. Né? Quanto menos diziam, menos as coisas melhoravam. Relação proporcional. Você percebe? Diferente, mas também faz sentido, também tem lógica afirmar isso. Né? E, por último aqui, ó, a conjunção conquanto. Conjunção conquanto. Conquanto os antigos disseram, tudo melhorou. Conquanto é embora, mesma coisa, apesar de, mesma coisa, né? Conjunção concessiva, tudo bem? Então, ó, conquanto os antigos disseram, tudo melhorou. A expectativa era de que quando os antigos falam alguma coisa, nem as coisas não vão melhorar só porque eles falaram, né? Mas embora eles tenham falado alguma coisa, as coisas melhoraram mesmo, né? Ou seja, não há uma relação mais de confiança, de valorização da palavra dos antigos. Agora é mais uma relação de desprezo, né? Não me importo muito com o que esses antigos estão falando, não, mas as coisas melhoraram. Percebe? É mais uma relação de não causa, de não justificativa, de não valorização do que em relação à conjunção temporal depois que analisamos agora há pouco, né? Então, conquanto tem o mesmo valor de embora, que também é uma questão de quebra de expectativa. A última alternativa aqui para nós, alternativa apresenta a primeira, depois que também, né? Conjunçãozinha temporal. Ó. Depois que acabar, esforce mais. Ou seja, você já trabalhou, aí você acabou o seu trabalho, aí você tem que esforçar mais. Esse é o efeito de sentido gerado. Depois que acabar, esforce mais. Percebeu? Né? Sempre tem que analisar, em relação às conjunções temporais, esse aspecto, né, que está relacionado
sobretudo ao fato de que as coisas podem ser valorizadas antes, durante e depois, né? Depois que acabar, esforce mais, né? Se fosse antes de, aqui no caso, né? Antes de, no caso, né? Perceba aqui, ó. Antes de. Antes de acabar, esforce mais. Diferente, né? Mas também é possível. Então, depois que, antes de, duas conjunções temporais, dois efeitos de sentido distintos, tudo bem? Dois efeitos de sentido distintos. Para, né? Agora é uma conjunçãozinha, no caso uma preposição que tem valor final, valor de finalidade, ó. Para acabar, esforce mais. Ou então, para que acabe, esforce mais. Ou seja, se a sua finalidade, se o seu objetivo é acabar o trabalho, esforce mais. Esse seria o efeito de sentido gerado pela palavrinha para, né? E à medida que, aqui, à medida que, né, tem a mesma interpretação de ao passo que, né, a proporção que. Se você se esforça, os resultados vêm. Se você não se esforça, os resultados não vêm. À medida que você se esforça mais, mais resultados vêm. Quanto menos você se esforça, menos resultados vêm. Uma relação de proporção. Pegou a diferença? Tem muitos detalhezinhos, né? Nós poderíamos falar sobre conjunções subordinativas em muitos encontros. Há muito conteúdo para ser esgotado, né, em relação a isso, mas creio eu que deu para pegar essas nuances aí de que as conjunções colocam ao texto sentidos específicos, né, que muitas vezes ficam nas entrelinhas, tudo bem? Então, é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês aí. Espero que vocês tenham ficado entusiasmados com esse assunto, que vocês continuem estudando conjunções e interpretação de texto aí na casa de vocês, né, por conta própria. Tudo bem? Então, grande abraço, até a próxima.